louvo a Deus, porque Deus, apesar das nossas imperfeições, fala conosco, na verdade. Apesar de sermos vasos imperfeitos, Deus se preocupa conosco. E eu estava estudando e Deus me deu uma mensagem que eu já preguei. Você já deve ter ouvido sobre esse texto umas trocentas vezes. É uma das pregações, talvez uma das, segundo informações que a gente tem, lendo na internet e tudo, é uma das pregações mais pregadas sobre o filho pródigo. Eu mesmo já preguei aqui na igreja, mas Deus, ainda que eu pregasse a mesma que eu preguei da outra vez, duas coisas acontecem. Há irmãos que não ouviram e há irmãos que ouviram e precisam guardá-la. A gente tem aprendido de repetir pregações, porque só com 2, 3, 4 vezes que você ouve que você assimila aquilo, amém ou não? Quantos se lembram o que eu preguei domingo de manhã? 1, 2 e já? Quem lembra o que eu preguei domingo à noite? É por isso, irmãos. Eu estou perguntando porque eu também não lembro. Lembro sim, de manhã foi: este campo é meu, ninguém tasca. Esse ninguém tasca não apareceu na televisão, né? E de noite? Onde está o Cordeiro? Amém? Louvado seja Deus. Nós precisamos relembrar aquilo que Deus tem nos ensinado. E há mensagens tremendas nesse texto, de Lucas capítulo 15, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Essa mensagem é atualíssima, é agora, é para agora. É uma mensagem onde nós vamos abordar de todos os pontos que Jesus aborda nessa mensagem, que é uma parábola, todos os ensinamentos que ele quer dar nesta parábola, uma delas é tremendamente atual. Tremendamente atual. Por isso, eu quero convidar os irmãos a prestarem bastante atenção. Eu vou ler de 11 a 24, Lucas 15, embora na tela vai postar o texto na versão revista e atualizada. Há certas mensagens que eu gosto de ler propositalmente na Bíblia King James. E aconteceu, e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. E ao chegar lhe confessarei.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Pai querido, fala conosco. Que passagem linda, Pai. Quantas mensagens aqui. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, Pai. Fala conosco, Pai. Fala com o teu povo, fala com aqueles que estão agora ao alcance dessa gravação, Senhor. Aqueles que estão nos vendo pela internet, aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão entrando no nosso site para ver as mensagens e descobriram essa palavra. Fala em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha uma mensagem que ele estava passando aqui para os judeus. E essa mensagem nos alcança sobremaneira. Ele dá umas espetadas quando ele está falando. Ele dá umas indiretas e às vezes umas diretas. Porque Jesus gostava muito de ensinar, às vezes por metáforas, por parábolas. E uma das coisas que me chama bastante atenção aqui é sobre a decisão do filho mais novo e do pai não ter feito, pelo menos na narrativa, você pode pensar o que quiser, mas se houve uma intenção do pai de segurá-lo, deve ter havido pelo menos um argumento ou outro, mas nada que fosse digno de ser registrado, dizendo que o pai trancou-o num quarto, que o pai o amarrou com uma corrente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não era comum que o filho mais novo solicitasse a herança do pai. Segundo a Bíblia nos ensina, os estudiosos, o pai tinha o direito de decidir, dividir entre os filhos, ainda em vida, a sua herança. Ele tinha direito. Mas em o fazendo, o filho mais velho levava uma porção dobrada. Mas o filho mais novo não tinha o direito de pedir isso. Alguns chegam a dizer que dava uma conotação de que o filho mais novo, solicitando a herança do pai ainda vivo, ele desejava a morte do pai. Não entro nesse detalhe, mas a história nos diz que o judeu, o filho mais novo, não podia pedir. E por que Jesus conta e coloca que o filho mais novo pede? A primeira coisa que ele quer demonstrar aqui, que a decisão de se afastar dele foi de Israel, e não dele, Jesus. E a primeira coisa, então, que ele quer mostrar para cada um de nós, que ele nos permite nos afastar. Ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, Jesus não te prende com a corrente e te segura, você quer se afastar, mas eu não deixo você se afastar. Isso daria-nos
posição de comodismo e de comodidade muito grande, dizendo assim, ainda que eu faça qualquer coisa, ele não vai deixar. Ainda que eu decida pecar, ele não vai deixar eu pecar. Não é assim. Jesus está mostrando o seguinte, conquanto ele te instrui e ele tem prazer que você não peque, mas se você decidir pecar, e quando eu digo pecar, eu não estou falando necessariamente no pecado, o adultério, o roubo, o pecar é sair do alvo, é errar o alvo. Mas eu queria, irmãos, e a Bíblia nos dá essa liberdade, eu gosto de ler as entrelinhas. Por que Jesus faz questão de fazer essa observação e nessa conotação, ele quer dizer, vocês decidiram? Por que ele não impede? Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas Jesus não é aquela pessoa, Deus não é aquela pessoa que diz assim, eu vou ficar quieto e você vai se dar mal, eu não vou te prevenir de nada. Não, antes ele previne. A Bíblia é feita de alertas. Eu tenho pregado aqui que Deus não é aquela pessoa que diz, você se machuca, eu não quis te avisar, mas você ia se machucar. Mas ele avisa, cuidado para não se machucar. É como uma placa escrito antes da curva perigosa e não após a curva perigosa. A Bíblia nos avisa, há uma curva perigosa ali, e você decide se você quer tirar o pé do acelerador ou não. Ele não avisa, você acabou de passar uma curva perigosa. Apesar disto, apesar de nos avisar, ele nos deixa decidir. Porque não tem sentido nenhum você fazer as coisas para Deus obrigado. Você não pode dizer, eu tenho um passarinho ensinado, ele não foge da gaiola, eu quero lá conhecer esse passarinho. Solta ele. Não, se eu soltar ele vai embora, ele fica aqui dentro da gaiola. Então ele não foge porque ele está preso. Agora solta, vê se ele volta. A liberdade que Deus quer que nós tenhamos, eu tenho meditado sobre isso, e hoje nas classes do esforço, os irmãos estavam estudando isso também, é que Deus gosta que nós digamos, eu tenho prazer nele. Isso é tremendo, irmãos. Eu tenho prazer nele. Deus, eu fico olhando Deus assim, assistindo um diálogo de alguém usado pelo inimigo, chegando num filho dele, a impressão que eu tenho é que ele fica espreitando, e ele para assim, e diz, deixa eu ouvir esse diálogo ali. E o cara, e aí, vamos nessa? E o cara, não há hipótese. Mas por quê? Isso aqui que eu estou te mostrando é coisa boa, rapaz, não quero nem ouvir, porque eu estou satisfeito com o que eu tenho. A impressão que eu tenho é que Jesus passa e vai para lá e diz assim, anjo, vem cá, conhece o meu amigo ali, fulano? Tenho prazer nele, porque mesmo eu não estando segurando, ele decidiu me servir. Eu acho que uma das maiores alegrias que Deus pode sentir é essa, como um pai tem por seu filho, de não estar por perto, e o filho diz, Senhor, não precisa estar por perto. Não precisa estar por perto, porque eu vou te servir, eu vou te obedecer, ainda que o Senhor esteja longe. Eu sinto que Deus tem prazer nisso, amém? Mas eu fico nas entrelinhas, imaginando, até porque a Bíblia fala de Jesus contando uma história, de que um homem tinha 2 filhos, então ele não está contando a história de um grego, mas está contando a história de um judeu. Porque ele estava conversando com judeus. Isso é uma coisa que você há de convir comigo, que você não fala assim, judeu, me dá isso, ele toma. Ele vai negociar com você. Já é próprio dele. Não estou dizendo que ele é sovina, ele gosta, ele só um minutinho, vamos ver, mas como? E, embora a Bíblia diz que pai dá-me a parte da herança, e ele consentiu, não foi assim, me dá, está dado. Eu creio que houve um pouco, mas por que você quer? Isso, para a nossa vida, também tem uma importância,
Deus nos dá oportunidade de voltar atrás naquilo que nós estamos pedindo errado. Porque o errar, o cair, é do homem. E pedir coisas inadequadas com o propósito e o projeto de Deus é do homem. Nós somos movidos pelo que vemos. E o que Deus quer é que nós sejamos movidos pela fé, pelo que não vemos, pela visão, pelo que vem. Ele quer que nós sejamos movidos pela eternidade. E está aí o livro novamente, que nós vamos ter aqui para vender, ainda não está, irmãos. Movido pela eternidade, que nós vamos ter aqui, do John Bevere. O que Deus quer é que aqueles minúsculos anos de vida que eu vivo aqui não sejam nem de longe comparados com a eternidade que eu vou viver e que eu tenho que trabalhar para lá e não para aqui. Pregamos isso recentemente. Os 100 anos, 80 anos, 90, 120 que você viva diante da eternidade, zero. Mas conquanto nós tenhamos, às vezes, esse prazer de pedir coisa errada, e a Bíblia diz, um pai nunca dá ao filho uma coisa diferente do que ele precisa ou mereça. O filho pede o pão, ele não dá cobra. Mas às vezes o filho pede cobra, sem saber que está pedindo cobra. Quantas vezes, amados, nós estamos orando a Deus e pedimos auxílio aos irmãos para um propósito, para alguma coisa nossa, e que alguém fala assim, mas espera aí, não vamos orar para isso não, irmão. Estou vendo que isso não é de Deus. Por que isso vem na nossa mente? Porque nós somos falhos. Nós não temos a visão que Deus tem. E o teor dessa mensagem é que você não se afaste de quem tem essa visão. E que você não independa de quem tem essa visão. Esse foi o grande erro aqui. E eu fico imaginando que, porque a Bíblia diz, não se passou muito tempo, mas se passou um tempo. Aquele moço junta tudo que o pai deu, consentiu e deu, dividiu entre os filhos. Então, o filho mais velho também teve que dizer, está aqui, propriedade entre eles. E eu imagino que Deus, o pai, porque o pai desse moço representa a Deus, os filhos representam a nós, e o pai, lá na parábola, distribui, e toma aqui, filho, coube a você 300 cabeças de camelo, 2.000 juntas de boi, 400 cabritos, 4.200.000 dólares, 2 casas, 3 carroças, e são seus. Mas antes de decidir isso, o pai queria que o filho entendesse o seguinte, camarada, não é preciso você levar, você já tem tudo. E é mais seguro você ter e usufruir comigo por perto. Mas ao dividir para eles, eu fico imaginando conselhos que o pai disseram, olha, eu vou te dar isso e você vai se embrulhar com isso. Aquele que é chamado, que é alistado, não se embarace com as coisas do mundo. Você vai se embaraçar. Queridos, se há uma coisa que, pela minha experiência já, quando mais novo eu não pensava nisso, mas hoje eu penso, é quando alguém solicita uma oração ou conversa comigo sobre oração, sobre determinado emprego, sobre determinado sonho que ele quer ter, e às vezes Deus me dá uma palavra de conhecimento, às vezes não dá, mas ele diz assim, olha, isso é perigoso, porque ele pode amar o que eu dei e deixar de me amar, ele pode abraçar isso com um prazer tão grande e acabar se esquecendo de mim. E são muitos os exemplos que eu tenho
conhecido. Eu imagino que depois de separar, porque passou algum tempo, e eu imagino o filho levantando de manhã e disse assim: eu vou cuidar dos camelos. Primeiro de quem? Os meus camelos. Depois, eu vou cuidar dos bois. Primeiro, quais bois? Os meus bois. Eu vou colocar óleo na roda da carroça. Qual carroça? As minhas carroças. E o pai chama o filho e diz: Hermenegildo. Era o nome do filho dele. E Hermenegildo não responde. Hermenegildo. Aí a mãe diz assim: eu vi ele lá embaixo, tomando conta dos camelos. Aí ele desce mais um pouquinho, que os camelos ficavam lá embaixo. E ele disse: ô Hermenegildo. Aí Hermenegildo: estou aqui. Fazendo o quê, filho? Estou cuidando dos meus camelos. Disse: mas até ontem você cuidava também dos meus. Poxa, pai, mas olha só, se eu não cuidar, quem vai cuidar? E é esse o medo que Deus tem, é que você pense: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não correr atrás, meu amigo, você pode correr atrás, tropeçar, como diz o mineiro, trupicar no liso, porque quando você está fora de Deus, você tropeça no liso. Como é que você tem que correr atrás? Ao justo ele dá enquanto dormem, aos justos. É inútil acordar de madrugada, se você não estiver com o Senhor edificando. E aquele moço deve ter falado assim: caramba, que velho chato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair. E diz a Bíblia que ele reuniu tudo o que tinha. A Bíblia não disse assim, ele pegou as coisas, ele disse, reuniu tudo o que tinha. Sabe o que significa isso, amado? Ele disse assim: eu não quero deixar nenhuma raiz. Eu quero levar tudo, e eu quero viver uma vida diferente. Ai, que perigo quando nós queremos viver uma vida diferente. Quando ele reúne tudo, ele dá mostras, ele dá sinais de que ele não queria vínculo com o passado. Esse aqui eu não quero mais. Mas em que sentido? Eu quero esquecer, eu não amo mais meu pai? Não. Eu quero, isso aqui, essas riquezas representam governo. Eu sou o meu governo. E essa é a essência da parábola. Eu me basto a mim mesmo. Essa é a essência da palavra. Esse é o perigo. Quanto mais inteligente você acha que é, mais para baixo da inteligência você está. O Senhor para de soprar 3 minutos nas tuas narinas e você não é mais ninguém. Ele reúne, vai, e diz a Bíblia que ele vai para um lugar distante. O que é isso? Eu não quero ouvir palpites. Aqueles que têm a Bíblia King James, ele faz uma observação: a intenção do filho de abandonar suas terras onde vivia com a família e sob os cuidados de seu pai, para viver em completa liberdade, sem precisar prestar contas de seus atos, numa região distante, junto a um povo com outros costumes. Outros costumes. Sabe, amados, quando nós não estamos preparados, nós não podemos estar no meio de um povo com outros costumes. Quando não estamos preparados. Quando estamos preparados, nós podemos viver em qualquer lugar, porque fomos chamados para sermos luz e sal. Mas se não estivermos preparados, é um perigo. Ele queria ficar livre das orientações e restrições impostas pelo pai, gastando conforme o seu bel prazer. Isso é um hedonismo. Sua parte das riquezas que a família tinha lhe oferecido. Esse homem sai e dá uma tristeza para o pai. Por quê? Até agora, os irmãos podem pensar assim: mas será que é pecado ter dinheiro, pastor?
Será que é pecado ter amigos? Será que é pecado eu gerir a minha própria vida com empreendimentos? Claro que não. O pecado é você fazer tudo isso longe do Pai, sem o conselho do Pai, porque longe do Pai, muitas coisas você enfrenta e longe do Pai, eu não estou falando de distância geográfica, eu estou falando de distância espiritual. Você enfrenta situações que você não consegue vencer. Onde estão os equívocos, então, desse rapaz? Será que os equívocos estão no fato dele desejar dinheiro e bens? Será que seria por desejar conhecer novos lugares e novas aventuras? Não. Deus mandou a gente ir por todos os lugares, ide por todo o mundo. Ele quer quanto mais lugar você puder alargar e levar as suas estacas, melhor. Seria por desejar ter muitos amigos? Há igrejas que orientam que você não deve ter amigos. O pastor que deu essa orientação, ele deve ter uma orientação de Deus, não sei, mas... Será que porque ele queria amizades diferentes? Ou... é diferente de diferentes amizades? Amizades diferentes. Será que é por essas três coisas ou mais alguma? Não. O equívoco é que ele quis ser o seu próprio governo. Irmãos, se há uma coisa que Deus não abre mão, é que ele não seja mais o seu governante. A tradução de servo, senhor, eu sou o seu senhor, eu sou o seu dono. E se você é meu, você não pode fazer o que você quer. Mas você tem que fazer o que eu te oriento a fazer. Por isso, irmãos, é dentro desses princípios que muitas pessoas erram em algumas coisas que não precisa procurar, vai na internet. Por exemplo, um dia me perguntaram se o crente que suicida vai para o céu ou vai para o inferno. Eu tenho a minha convicção, não vai para o céu. Mas ele não fez mal contra ninguém, fez contra a vida. Mas a vida é dele. Ah, é? Então ele não é crente. Porque se o crente é crente, a vida não é dele, pertence a Deus. E você não tem direito de tirar. Isso é uma convicção que eu tenho, irmãos. E pode ser que nessa plateia aqui pequena alguém esteja discordando de mim. Eu digo assim, tente, irmão. Faz isso, vamos ver se a gente se encontra lá depois. Pega o revólver e dá um tiro na cabeça. Já falamos sobre isso. Até porque quem suicida não se... estou numa felicidade. Passei no vestibular, vou me suicidar. Não. Estou numa felicidade, casei com a mulher da minha vida. Vou suicidar. Eu nunca vi disso. Eu já vi a pessoa dizendo, não tem jeito para mim. Ele está dizendo, o Senhor não dá jeito na minha vida. Eu não tenho como pagar minhas dívidas. O Senhor não vai me ajudar. A minha enfermidade, o Senhor não me cura. Eu não posso, ninguém pode. Então, dá na cabeça. Mas isso é outra pregação. O irmão que está em casa fica à vontade de pensar diferente. Eu prego assim. Conheço famílias que havia uma maldição familiar. O avô suicidou, o pai suicidou, o filho suicidou, a irmã suicidou. Se você me disser que isso é de Deus, eu vou procurar outro Deus, porque esse Deus que eu sirvo não quer isso, não. O equívoco é viver longe do Pai em se tratando de governo. Irmãos, eu nunca vi tanta gente independente como tem hoje. Eu estou preparando uma pregação, já vou dar um toque aí, se algum pastor aí fora, na internet, algum irmão quiser pregar antes de mim, pode pregar, porque isso é bom. Um título parecido, o Google cristão. Hoje, irmãos, qualquer coisa que você colocar no Google, você acha. Qualquer coisa, bateu ali, vem coisas erradas, vem certo, mas acha. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Eu não estudo a Bíblia. Eu pergunto a alguém que sabe e me fala. Google cristão. E às vezes ele vai no Google assim,
Quem não sei o quê? Foi esse. E às vezes está errado aquilo que está em informação. Não, meu irmão, você tem que viver sob o governo do Pai. Essa é a essência. O que é que isso acarreta? Quando você sai da presença do Pai, vamos imaginar esse moço. Aqui, nessa tradução, ela está mais fiel, ele disse assim, coincidentemente, ele viveu de forma irresponsável. Sim, porque quem está fora do governo do Pai, vive de forma irresponsável. O que é forma responsável? Estávamos estudando hoje, numa das classes, eu vi ali, sobre isso, e forma responsável é você viver de acordo com o que o Pai preparou para você viver. É em santidade. Viver em santidade, andar em santidade, é andar nos propósitos de Deus. É andar por todos os caminhos que estão na terra. É entrar no mercado e a mulher te dá o troco errado e você está errado contra a senhora. Eu não posso levar esses 10 centavos, porque não são meus. Está errado isso assim, porque o senhor... Não, eu não quero, porque eu não... Isso é andar em santidade, mas você está no mercado. Ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é luz. Você é sal. Você tem que fazer mudança, você tem que fazer diferença, digo, na terra. Andar em santidade é você ter uma vida de ET comparado com os outros. É você saber aquilo que você escolheu e dizer assim, não, eu estou pensando lá na frente, e eu vou viver de acordo com aquilo que Deus me projetou e disse que projetou. Eu sei que eu não vou conseguir tudo, mas eu vou buscar, eu vou perseguir, eu vou andar nessa direção. O que isso acarreta? Você viver com o seu governo próprio. É que você pensa que está acertando e está errando. Você pensa que está crescendo, está decrescendo. Você pensa que está indo para frente, quando você vê, você está indo para trás. Você pensa que está no lugar certo. Irmãos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. É quando nós estamos indo num caminho, desconfiamos que está errado, mas não queremos dar o braço a torcer e não olhamos o danado do GPS. Obviamente, aqui no Brasil, o GPS é bom você não prestar muito mesmo atenção, quer dizer, que já que é um lugar difícil, né? Mas, vamos lá. Quando nós queremos e encasquetamos com o negócio e que não queremos ouvir ninguém. A impressão que temos que está certo. Mas quando você anda e diz assim, caramba, eu estou errado. E estou muito errado. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu estava lá na Flórida, e a Flórida é um lugar que aparentemente é fácil de andar, mas ele tem umas pegadinhas, que você entra assim, e diz assim, eu estou aqui, estou paralelo, quando eu chegar lá, eu só virar aqui que eu estou aqui, mas ele te leva, você faz umas curvas, você não percebe, quando você vê, você está a oeste pensando que está a leste, e está diametralmente oposto. Eu disse, mas gente, é tudo igual, parece igual. Não, mas eu estou aqui, tá, o nome da rua está aqui. Aí um dia o pastor falou assim para mim, vê na placa se tem um W antes da rua ou um E. Eu falei, tem um W. O irmão está em oeste. Vai ao contrário. Volta. Dá meia volta. Volta e o irmão vai acertar. É isso que ele faz aqui. A primeira coisa que acarreta é a falta de proteção. Falta de proteção. Nós não temos proteção quando nós temos governo próprio. Deus não tem nenhuma obrigação com aqueles que não têm responsabilidade com Ele. Nenhuma. E há aqueles que pensam assim, não, mas eu nasci num lar cristão e eu aceitei Jesus em 1927, nunca mais li a Bíblia, mas no dia que eu aceitei eu já estava salvo, então eu não vou discutir aqui doutrinas, muito menos da salvação. Mas, meu amado, isso é um equívoco muito grande, você achar que está seguro sem ter tido compromisso com Deus. Deus não tem, isso é bíblico, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A proteção de Deus na sua vida é se você se sujeitar a ser protegido por Ele.
Mas ele arranca isso e ele vai para longe. O que é que eu estou dizendo? É aquelas pessoas que já não oram mais, não se preparam, não andam, só vão aonde o nariz aponta. Eu acho que eu posso, eu acho que eu sei, eu estudei na faculdade tal, na universidade tal, fiz curso no exterior. Meu amado, isso não vale nada em se tratando de proteção. A segunda coisa é que longe do Pai falta o aconselhamento. Ah, irmãos, como um conselho em determinadas horas muda uma vida, muda um destino, muda um caminho. E como um conselho em determinadas horas leva para o precipício, depende de onde vem o conselho. Salmo número 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E como tem pessoas que, dizendo-se crente, dizendo serem servos de Deus, amam ouvir conselho dos ímpios. Talvez você diz assim, mas você está condenando, Deus ama todo mundo, mas o ímpio não tem como te aconselhar. E eu estou olhando esse moço, com todos os seus recursos, andando naquelas terras, ele deve ter olhado assim, o euro vai subir, compra 1 milhão de euros aí, comprou o euro, caiu, caramba, vai cair mais, vende tudo ao euro, subiu. Ele disse, eu estou desorientado, não tenho um aconselhamento. Ou então, ele entra numa situação de desespero, está triste um dia, e alguém diz, está triste? Eu tenho uma coisa para apagar as mágoas, 2 garrafas de uísque e não sei o quê, e vamos sambar até de madrugada, apaga qualquer mágoa. Você sabe o que apaga mesmo? Eu já experimentei coisas semelhantes na minha vida como jovem, mas apaga até acabar o efeito do álcool. Depois que você volta sóbrio, você diz assim, que burro, porque agora eu estou com um problema e ainda devo o dinheiro que eu gastei no negócio ali. Aconselhamento é muito importante. Talvez você não esteja dando conta da importância do que eu estou falando, porque você não está acostumado a se aconselhar com Deus. E é tão real, irmãos. Se aconselhar com Deus é tão real. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de no seu quarto ajoelhar e falar, Senhor, amanhã é dia 24 de julho, Senhor, faltam 6 dias para eu ter uma resposta assim, o que eu vou fazer, Senhor? Espera Ele falar. Daqui a pouco você, tive uma ideia, você ainda é ingrato dizer que teve uma ideia, o Senhor te deu a ideia e você disse que teve uma ideia. Tive uma ideia. Ontem ou hoje de manhã, eu vim com a pastora Vera, eu venho sempre com ela, porque por coincidência ela é minha esposa. Então, eu vim de casa para a igreja, e eu falei assim, hoje de manhã, eu acordei com algo assim na minha cabeça, de fazer isso assim, futuramente na igreja, e ela do meu lado disse assim, vamos orar, né? Vamos orar para... E eu concordo que nós temos que orar. Mas eu falei uma palavra para ela, que eu creio que seja uma palavra de conhecimento. E eu quero que os irmãos entendam, porque ela entendeu. Se vocês não entenderem, pergunto para ela que ela vai explicar. Eu não disse, com o que eu vou dizer agora, eu não disse, não precisa orar. O que eu disse para ela é o seguinte, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Mas em determinados momentos, você que está vivendo tanto para Deus, a sua vida é tão de Deus que você nem está orando, está dirigindo o carro e Deus, mandou, e você não estava orando. Quantos concordam com isso? Digo, eu entendo assim. Mas não deixe de orar. E ela entendeu o que eu disse. Sim, precisamos orar. Mas, se eu tenho uma vida de santidade, uma vida de oração, este corpo, essa vida, não pertence a outro, e está na presença do Pai, está sob a direção do Pai, tudo que eu pensar tem que ser de acordo com o Pai. Amém ou não amém? É disso que eu estou falando. Então, quando você está andando na rua, tive uma ideia, ingrato. Fala assim, Senhor, que beleza, hein? Ele pode até falar assim, não fui eu que dei não, mas eu gosto tanto do Senhor que eu estou te dando aí, estou te tributando a honra, essa ideia é sua.
Quantos entenderam isso? O aconselhamento de Deus é isso, é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é aquilo que todo crente precisa ter. E esse homem, durante esse tempo que ele esteve longe, lhe faltou palavras de conhecimento. Porque ele foi educado e acostumado a ser filho do pai, e não gestor de si. Pastor, quanto tempo vai demorar que o senhor acha na presença de Deus para eu ser um gestor? Quantos querem saber disso? Diga, eu quero. Nunca vai acontecer. Porque o dia que você pensar que você não precisa mais de Deus, você está eliminado. Nós somos dependentes de Deus durante todo o tempo. Todo o tempo. Nunca pense, eu já sei muito. Agora você está começando a desaprender o que você aprendeu. Quando você começa a ficar assim. Acarreta insegurança. Porque se você está longe dele, você está inseguro nas suas decisões. Insegurança. Como há pessoas que têm insegurança? Por quê? Porque não estão acostumados. Ele não tem, irmãos, uma vida de oração te dá segurança. Uma vida de leitura bíblica te dá segurança. Uma vida de viver, ouvindo os conselhos do Pai, lhe dá segurança. Mas então uma coisa que esse homem experimentou já no final da sua aventura, é a falta de aconchego e intimidade. Não há quem não sinta essa falta de intimidade com Deus, aconchego com Deus. Queridos, eu tenho tido a graça de poder ser convidado para estar ministrando, cantando. Os irmãos sabem que a minha primeiro ofício era cantar, né? Já há 30 anos. E quando eu chego numa igreja, eu vejo como há crentes sem intimidade em alguns lugares. Eu não sei o que é mais importante dessas coisas aqui, a proteção ou o aconselhamento. Eu acho que a intimidade engloba tudo isso, porque se eu tenho uma intimidade, eu tenho proteção, eu tenho aconselhamento, eu tenho segurança. Que coisa é intimidade? Vou falar um pouquinho para você de intimidade. Você já viu um jogador de futebol sem intimidade com a pelota? Ele tropeça nela, ele cai em cima dela, ele sozinho ele chuta o pé. Falta de intimidade. Vocês estão entendendo agora? Todo mundo gosta de futebol aí, né? Sem intimidade. Você já viu um marceneiro sem intimidade? Eu chamei um marceneiro aqui, ele me vendeu um peixe. Eu tinha que comprar ele por quanto ele vale e vendê-lo por quanto ele diz que vale. Eu ia ganhar uma grana. E eu trouxe o marceneiro aqui. Conheci numa igreja, acreditei nele e trouxe. Meu irmão, eu com a mão esquerda só, era melhor. Porque esquadro, essas coisas que ele não conhecia. Mas ele cortava o negócio. Aí um dia eu fui ver ele trabalhar, eu disse, ele não tem intimidade. Você já viu, nós temos irmãos aqui que tem construtora, o pedreiro sem intimidade, a gente chama ele de pedreiro de meia colher, não é assim que chama? Não tem intimidade. Ele pega na colher assim, e ele joga o barro ali para fazer um embolso, e pega o barro. E tem outros que têm uma intimidade que ele faz assim, ó, o barro parece que vai assim. Intimidade. Eu quero que você pense nessa palavra intimidade. Já contei isso aqui uma vez, escrevi um concurso para ver quem falava melhor o Salmo 23. Alguém já ouviu essa? E foi lá, tinha 2 para disputar, e chegou uma pessoa, peito empinado, o cara era campeão de tudo quanto é concurso de oratória, e ele chegou e leu, e falou, recitou o Salmo 23. E eu não sei como é que foi, mas deve ter sido, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nessa hora, o nego já estava chorando dentro, sei lá. Aí acabou de tal, desceu.
E a igreja ficou lá, olhando. Aí subiu o segundo e recitou, que eu também não sei como é que foi. E nem vou imaginar agora. Senão eu estrago o negócio aqui. E ele cedo. Quando ele desce, a igreja estava chorando, aplaudindo e tal. E ele virou para um parente dele, o pai, eu não sei o que. O que é que houve? O que é que eu fiz de errado? Campeão de vários concursos. Ele disse assim: você citou o salmo, você citou e conhece o salmo do pastor, mas o outro que subiu depois de você conhece o pastor do salmo. Intimidade. É muito engraçado a intimidade, irmão. A intimidade abre portas. A intimidade te traz segurança. Você já entrou na casa de alguém que você tem intimidade? Você abre a geladeira, senta na cadeira, põe o pé em cima da mesa, entra, vai, deita na cama, você tem intimidade. Que é isso, pastor? Ele está na casa do pai ou da mãe, do irmão, tem intimidade. Mas você já chegou no lugar onde as pessoas não te deixam ter intimidade? Aí você chega assim. Irmãos, eu vi uma cena uma vez de um irmão que entrou comigo, e nós fomos na casa de uma pessoa crente, e a casa do camarada, a Vera acho que vai lembrar disso, a casa do camarada tinha uma reuniãozinha de oração ali, e tinha um tapete dessa altura branco, o tapete do camarada era branco. Quando nós olhamos para o lado, irmão, tadinho, ele veio de algum lugar e pisou em algum barro. Já sabe o que é que eu estou falando? Quando eu olhei, o tapete era branco, mas ele tinha uns detalhes em marrom. E quando aquela pessoa percebeu, ele não prestou mais atenção, ele ficou por falta de intimidade. Porque se ele está na casa de um parente, o que ele fala? Ih, caramba, sujei teu tapete todo. Dá um pano aí, ó, eu vou limpar, deixa comigo. Não, abra uma alas, eu mesmo limpo. Mas ele não tinha intimidade. Então, quanto mais ele queria esconder, ele sujava mais em volta. Eu fiquei com a dó, irmãos. Fiquei com a dó. Intimidade. Eu ficaria aqui uma semana falando sobre intimidade. Sabe o que é intimidade? Intimidade é algo para Deus que faz a diferença absurda. Intimidade vai te desqualificar de uma coisa que você acha que tem conhecimento de Deus. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu sapateei e fiz não sei o quê. Ele disse assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E o que é conhecer? Deus não conhece? A Bíblia diz que Deus nos conhece no ventre da nossa mãe antes de sermos formados. Sabe o que ele está dizendo? O termo conhecer, principalmente no Antigo Testamento, é ter intimidade. E então, Abraão conheceu Sara. Estavam juntos há tanto tempo e não se conheciam. Então, Eucana conheceu Ana. Ele disse assim, teve intimidade com ela. Não quer dizer que Jesus terá esse tipo de intimidade, mas ele terá intimidade. Você quer ver outra? Jesus, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Cear, para o oriental, era sinônimo de intimidade, porque depois, normalmente, a pessoa que estava ali ceando tinha que dormir naquela casa, que não dava tempo de ir embora, era perigoso andar pelas estradas difíceis, com salteadores, animais. Intimidade. Sabe o que faz a falta de intimidade? Faz você ter a boca dura. Uma vez eu estava com Samuel Lima, aliás, vai estar aqui de novo. Alô, Samuel, você que está pregando essa pregação, o povo está escutando essa pregação, 17 de setembro, pela manhã. E o Samuel Lima estava comigo num estúdio, gravando um CD comigo, e aí mostraram uma coisa, se ele toca bem, mas ele tem a boca dura. Eu, como é que é isso? Ele pega o sax
E a boca dele é dura. Pó, 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 pó. Ele disse como é que é. Mas a boca mole como é que é? A boca mole. Falta intimidade. Um pastor foi pregar numa igreja, e aí, 3 dias de pregação. Primeiro dia ele chegou, ajoelharam para orar, o pastor da igreja e o pastor visitante. O pastor ameaçava levantar, ele está sentado. Ele ameaçava, ele está dizendo, não estou aguentando mais o joelho. Ele levantou e deixou o pastor lá. Quando chegou, no segundo dia, ele disse, agora vamos. E vamos, e estou orando, agora eu já devo estar orando há 1 hora. Ele olhou, orando há 5 minutos, e o pastor não levanta, e nada. Ele, vamos cantar o hino, e o pastor está orando. Quando acabou, ele falou assim, pastor, o que faz o senhor ficar tanto tempo? Isso é intimidade. Eu tenho muita coisa para falar com ele, porque nós somos íntimos. Irmãos, a intimidade. Esse moço aqui estava num lugar onde ele não tinha intimidade com ninguém. Onde você está andando? Quem é teu íntimo? Você pode ser que tenha intimidade com alguém errado. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E por coincidência, vem uma fome. É agora que as coisas vão ficar difíceis para ele. Vamos concluir agora. Ele disse assim, e agora? Você que está me ouvindo, está afastado da igreja. Sabe por que você não voltou? Porque você está com vergonha. Mas é pecado ter vergonha, pastor? Você está me perguntando de lá, eu vou te responder aqui. Não. O pecado é continuar com vergonha. Porque aí vem o orgulho. E aquele homem deve ter. Mas você não tenha dúvida que quando começou a zerar as suas coisas, ele tem dificuldade, porta fechando e tudo. Ah, meu pai. Vocês acham que a primeira vez que ele falou foi essa que está aqui registrada? Ele deve ter dito, eu estou lendo nas entrelinhas, porque o ser humano é assim. Se seu filho vai viajar para um lugar para estudar e as coisas ficaram difíceis no primeiro mês, você pode ter certeza que o zap dele vai dizer, pai, mãe, eu quero voltar. Não volta não, meu filho. Eu quero voltar. Ou então, se ele não liga, ele pensa, mas ele liga. Enfim, aquele moço deve ter tido isso aqui. Por quê? Porque agora o diabo vai fazer de tudo para não te perder. Já que você pintou aqui, eu vou tentar te segurar. Aí ele planta em você o seguinte, você é capaz, rapaz, o que é isso? Vai dar a volta por cima. E é por isso que muita gente não volta rápido para Jesus. Lembra que eu falei da passagem que a família de Jesus leva-o pela primeira vez na festa, e ele estava lá, e eles perdem Jesus no templo e eles vão embora. Eles andaram 1 dia sem Jesus. Quando voltaram, demoraram 3 dias para encontrar. Se o caminho era o mesmo, qual é o segredo? Eu já sei. É que quando você está perdido, está sem Jesus por perto, você só vai bater em porta errada. E a primeira porta que ele vai bater, ou a principal que ele bate errada, tem emprego aí, tem para cuidar de porco. Por que Jesus fala isso? Jesus está dizendo assim, o porco para o judeu era humilhação, não tinha como, ele abominava isso. O que está dizendo aqui? Você, sem essa intimidade, sem a presença do Pai, meu amado, eles vão te humilhar. Tem tanta gente passando por... olha para mim, você também daí de casa, olha para mim. Você está passando por humilhações que você já podia ter deixado há muito tempo. Você está carregando uma carga que não é tua. Volta! Volta! Mas não é volta, porque essa pregação normalmente é pregada para quem está afastado do Evangelho. Ah, eu não sou de igreja nenhuma, eu estou bebendo, estou fumando. Eu estou pregando para crente. É para você que está aqui que diz, eu não preciso orar. É para você que está aqui que você não gasta 5 minutos. É para você que está aqui que não esquece de coisas particulares, mas esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece que você tem algo a mais para fazer com Deus. É para esses que eu estou pregando. Por que você esquece? Porque você está cuidando do que é teu.
O que o pai queria evitar que esse filho passasse era por isso. Se, meu amado, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas já que você quer, vai, você vai ver. Aí ele cai em si. Primeiro ele tenta, mas isso que eu vou passar batido, porque eu não quero pregar sobre isso. Aí diz que ele comeu as comidas do porco. Não comeu não, porque nem a comida do porco deram para ele. Diz, não, tira a mão daí, isso é do porco. O porco estava superior a ele. Não, está aqui, irmãos. Está aqui. Ele teve vontade de encher o estômago com as vagens que davam para os porcos, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Ele não comeu, ele quis comer. Tira a mão daí, isso é do porco, não maltrate o meu porco. O que é que Jesus está pregando? Você chega no fundo do poço e não tem mais para onde ir. Mas você tem uma saída. É se humilhar. É se humilhar. É dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu governo. O meu governo. E ele diz, eu vou voltar, porque tem gente lá numa situação melhor do que a minha. E olha o que o diabo faz. Quando você vai voltar, a impressão que você tem é que ninguém vai te aceitar. E a palavra de Deus diz que Ele vai te receber com muito amor. A segunda coisa que me mostra é que em momento nenhum o pai saiu atrás do filho. Ele tinha ali empregado, disse assim, olha, saiam aí, vê onde está esse filho. Não, mas quando o filho voltou e ele viu o filho chegando, aí ele corre ao encontro dele e o abraça. E chega em casa e abraça o pai. E logo, versículo 20, e logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que é pecado? O que é pecado? Errar o alvo, a direção. O que ele fez? Eu vou acertar a direção agora. E a direção é a direção do pai. O resto, eu não quero entrar ali, o filho que vem, reclama, já preguei aqui, o filho que ficou de fora e tal. O resto é para você meditar, mas a essência dessa mensagem é, você tem certeza, meu amado, que você sabe gerir a sua vida? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você está preparado para o dia de amanhã? Quanto você tem contribuído, e eu não estou falando de parte financeira, quanto você tem contribuído para que a fazenda do pai cresça? O que é a fazenda do pai? O reino. Quanto você tem contribuído? Depende. Em que você tem pensado? Porque se você tem pensado na fazenda do pai, você tem todas as coisas. Mas se você pensar nos seus próprios negócios, você não tem nada. O meu convite nessa noite é que eu quero chegar até o fim de dezembro. Vou botar um número aqui agora. Com 50 pessoas com intimidade com Deus. Intimidade. Sabe o que é intimidade? Você vai encostar nele e vai dar choque. Pedro, Paulo, eles tinham essa intimidade. Ah, pastor, mas Pedro era Pedro. Pedro era um vacilão também. Vacilou um monte de vezes. Igual você, meu amado. O único que não teve nada disso chama-se Jesus. E Deus sabe que todos somos assim. E Ele faz questão de te deixar assim. Quando Moisés falou para ele, eu não posso ir. Por quê? Porque eu sou gago. Ele disse, eu sei que você é gago, eu te fiz assim.
Você vai falar para mim? Fui eu que fiz. Eu quero 50 pessoas até o final do ano. Sabe o que eu gostaria, irmãos? Eu saio de férias em setembro, vou ficar uns 20 dias fora. Quantos dizem amém? Amém, amém porque eu vou sair fora ou amém porque eu preciso? Quando eu voltar, eu queria ser surpreendido. Irmãos. Mas eu gostaria de chegar assim para alguém que eu sei que de repente não tem intimidade, porque eu conheço as ovelhas. E eu digo, que é isso, irmão? É o melhor presente que a igreja pode dar a um pastor, é esse. Intimidade. Mas se eu chegar até o fim do ano com 50, vocês acham que eu consigo 50, irmãos? Amém. Acham, irmãos? Amém. Que eu posso baixar para 40. Não posso. Não, pastor, mas 50 dá para fazer por menos? Então vamos fazer 40. Tá bem, eu vou fechar com 40. Eu quero 40. Quero 40. Mas o princípio de tudo, sabe qual é? Quem sabe, quem acertar vai ganhar um CD do pastor Isaías Mendes. Qual é o primeiro passo para você buscar intimidade? Qual é o primeiro passo? Está aqui, ele falou aqui. Está nas entrelinhas. Então, mas qual é o primeiro passo antes do seu relacionamento? Ninguém vai acertar, porque ninguém sabe o que Deus está falando aqui comigo, né? Mas está aqui. E ele disse assim, quantos homens, trabalhadores do meu pai, estão numa situação muito melhor que a minha. Qual é o primeiro passo para você ter intimidade? É reconhecer que você não tem intimidade. Por quê? Sabe o que acontece, irmãos? Aqui nessa igreja, viu, irmãos daí de fora? Aqui ninguém está ouvindo agora, eu vou falar só com você. Aqui nessa igreja não tem isso não, mas aí fora eu sei que tem. Todo mundo acha que tem intimidade. Não, eu não preciso. Eu preciso orar por fulano, mas ninguém precisa orar por mim. Irmãos, o primeiro passo é você reconhecer. Cair do seu pedestal e dizer assim, eu não tenho intimidade com Deus. Não tem. Esse é o primeiro passo. Em seguida, que ele reconheceu, ele levanta e vai. Então, a primeira coisa é você dizer, eu preciso de intimidade. Por que você precisa? Porque eu não tenho. Irmãos, eu não vou em detalhes se você tem 10% de intimidade, 20%. Eu estou querendo intimidade. A intimidade que João tinha com Jesus. Intimidade. Tem gente que acha que ter intimidade com Deus é chamar ele paizinho, paizinho. Isso não quer dizer. Um dia eu cheguei numa igreja para cantar, os irmãos sabem que meu apelido na rádio, botaram e tudo, é Zazá, né? Cheguei numa igreja que eu nunca tinha ido. E vim entrando assim pela igreja, o culto não tinha começado. Aí passei assim, ó irmão, fala Zazá. Eu não tenho intimidade para me chamar de Zazá. Mas o que é que ele quis dizer? Conheço ele. Logo em seguida ele me chamou, fez uma selfie comigo. E ele deve ter dito lá não sei, né? Esse é o Zazá. Eu estou falando de mim, irmãos, não é que eu sou famoso, não. Eu estou dizendo o seguinte, imaginem quantas pessoas estavam com Jesus e achando que conheciam Jesus. Intimidade é o seguinte, eu não tenho bloqueio. É para falar com Jesus? É agora. E você sabe como é que eu detecto isto? Vamos orar. 3 irmãos, levante a sua voz. Faz-se um silêncio sepulcral. E começa. 1, e 2, e 3. E ninguém levanta. Aí os mesmos levantam. Pai do céu, em nome de Jesus, estou eu aqui de novo. Esse é um dos indícios de falta de intimidade. Porque se você tem, você quer falar. A irmã Ledi está dizendo lá, não está mole não, pastor. Mas os irmãos estão entendendo como uma mensagem amorosa, não estão?
Irmãos, alguns gostariam de se intimidade é só comigo, eu com Deus, e vocês são subalternos. Fiquem quietos, deixa comigo. Mas eu quero o contrário. Eu quero que de ponta a ponta, do goleiro ao ponto esquerda, todos tenhamos intimidade. Eu vou ficar numa alegria, irmãos. Eu vou ficar numa alegria. E é isso que eu quero para você, meu amigo de casa, e para você, meu irmão em Cristo. E como o macarrão se come quente, eu não quero esperar eu voltar. Até porque vai demorar muito tempo. Eu quero ter intimidade hoje. E eu queria saber, quantos nesta noite estão dispostos a pagar um preço que não é valor venal, para ter intimidade? Graças a Deus que eu tenho 3. Eu estava pensando que eu não tenho nenhum. 4, 5. Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu sabes, Tu conheces o meu coração. Tu sabes o que eu desejo, o que eu anseio. Se o Senhor não puder me dar uma igreja com 400 pessoas, não me dê. Mas se o Senhor não puder fazer com que eu não consiga que os 100 ou 200 que o Senhor me der tenham intimidade contigo, me leva daqui, Pai. Eu não estou servindo para nada, porque eles não estão sendo motivados. Senhor, eu vejo pessoas andando por aí na terra como cadáveres. Eu vejo pessoas entrando para prostituição, para bebida, porque estão buscando prazer e eles não conhecem, porque não têm intimidade. O Senhor não falou com nenhum deles, porque eles não têm intimidade. Como é que eles vão falar contigo? Em nome de Jesus, Pai, concede-me essa graça de ver uma igreja que o Senhor me confiou para pastorear, com irmãos com muita intimidade contigo. Senhor, eu quero ver irmãos impondo as mãos e pessoas sendo curadas. Senhor, eu quero ver pessoas com problemas rindo. Por quê? Pela intimidade que têm contigo, eles estão dizendo: eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos esse presente. Irmãos, vamos ficar de pé agora. Eu quero fazer só uma oração pela sua vida, só.